3 fundos imobiliários que pagam mais do que a taxa Selic. Isso mesmo, hoje eu vou te mostrar 3 FIIs que quando a gente pega os últimos 12 meses, eles te pagaram mês a mês mais rendimentos do que a própria taxa Selic que você teria aí investindo em 100% CDI ou até no Tesouro Selic. Então vamos acompanhar que o vídeo está muito bom, vem comigo até o final que eu vou te falar quais são esses fundos e algumas características deles para você ficar ligado. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre alguns fundos imobiliários que pagam muito porque a gente gosta desse rendimento mensal, né? Lembrando que o fundo imobiliário é um fundo de investimento que compra imóveis ali, né, ou títulos imobiliários e pega o rendimento que ele recebe e repassa para quem investe, né, para quem tem uma cota. Então é muito interessante, por quê? Porque você compra uma cota e recebe todos os meses os rendimentos. Bom, então sempre me pergunto o que é mais interessante, fundos imobiliários ou Tesouro Selic ou renda fixa. Eu sempre falo que depende, porque se for mais a longo prazo, o fundo imobiliário faz mais sentido, se for curto prazo tem que ser o Tesouro Selic, tá? Mas hoje a gente vai ver aqui 3 fundos que nos últimos 12 meses pagaram mais rendimentos do que o próprio Tesouro Selic, tá? Então vamos se ligar aqui, que é muito importante. Já deixa o like aí, se inscreve no canal também, pô, me dá essa moral, compartilha esse vídeo com mais pessoas, para as pessoas aprenderem e começarem a investir, porque a gente sabe que só investindo que a gente deixa de ser escravo do dinheiro e coloca o dinheiro também para trabalhar para a gente. Bom, então vamos lá, a taxa Selic atual hoje é 13,75, isso é o que você vê, né, no dia a dia que é anunciado. Só que aqui tem um detalhe que eu já vou contar um segredo para vocês. Na vida real, a taxa Selic praticada é 13,65, porque esse 13,75 que a gente vê é a definição da meta da taxa Selic. Mas no dia a dia é praticada 0,10 abaixo. Então, se você investir no Tesouro Selic hoje ou 100% do CDI, é 13,65% que é praticada anualmente. Existe até uma tendência dessa taxa cair, né, nos próximos meses, nos próximos anos, mas vamos considerar isso aqui. Então, vamos ver quais fundos imobiliários que pagaram mais do que 13,65% nos últimos 12 meses. Já quero deixar claro que os fundos imobiliários que eu vou falar não é recomendação de investimento. Então, pegando aqui só por exemplo. E além disso, já vou dar um spoiler aqui, os 3 fundos imobiliários são do tipo fundo de papéis, tá pessoal? Não é uma novidade, porque fundos de papéis são fundos de investimento que, em vez de comprar imóveis, compram títulos de renda fixa atrelado ao mercado imobiliário. E na grande maioria é esse tipo de fundo que paga mais rendimento mensal mesmo. Mas, em contrapartida, ele também tem um pouquinho de risco mais elevado. Por quê? Porque ele investe num título de renda fixa. Então, como ele investe num título de renda fixa, ele tem o risco de crédito, o risco daquela instituição que ele está comprando o título falir. Quando o fundo compra imóveis, o risco já é menor, porque ele pode ter inadimplência, ele pode ter imóvel desocupado, mas ele tem um imóvel físico lá. Então, um fundo de papel, ele geralmente te entrega mais rendimento mensal, mas ele tem um risco um pouquinho maior também. Sem enrolação, o primeiro fundo que eu quero trazer é o Capitânia Securities, que o ticker dele é CPPS11, tá? E nos últimos 12 meses ele pagou de rendimentos para você 14,02%. Então, se você pegar nos últimos 12 meses, ele pagou R$ 10,57 por cota e o valor da cota hoje que eu estou gravando o vídeo é R$ 75,59. Então, quando eu divido aí R$ 10,57 por esses R$ 75, eu tenho 14% de rendimento. Ou seja, nos últimos 12 meses ele pagou acima do que a taxa Selic do Tesouro Selic. Vale lembrar que esse rendimento do fundo imobiliário é isento de imposto. Já no Tesouro Selic ou qualquer outro investimento de renda fixa, na grande maioria tem imposto sobre o rendimento. Então, na verdade, você ganha 13,65 lá, mas ainda você vai ter uma dedução de imposto que vai acabar sendo um pouquinho menos líquido para você. E um outro detalhe importante, pessoal, é que mesmo considerando o rendimento médio dos últimos 24 meses, seria um pouco mais de prudência, porque às vezes o fundo pagou muitos dividendos, né, nos últimos 12 meses. Mesmo assim, se eu pegar a média dos últimos 24 meses, ele pagaria bem mais do que o 13,65 da Selic. O segundo fundo imobiliário é o RECR11, né, que eu falo ali de REC, eu não sei porque de onde eu tirei isso, mas também é um fundo de papel, como eu já avisei lá, que nos últimos 12 meses ele pagou de rendimentos aí, né, 15,27%. Então, nos últimos 12 meses ele pagou R$ 12,05 por cota e hoje o preço da cota é R$ 78,88. Se eu faço essa divisão, eu tenho aí 15,27. Também é um fundo que pagou bem acima da Selic e aqui também é a mesma coisa. Se eu pegar o rendimento mensal dos últimos 24 meses, ele teve na consistência aí bem acima do que a taxa Selic. E antes de te contar o terceiro fundo imobiliário, eu quero que você já compartilhe esse vídeo com alguém também para pegar os conceitos, que a gente fala de fundo imobiliário, mas eu passo um conceito de Selic, vou sempre agregando um conhecimento para vocês e reforçar a ideia de que, pessoal, os fundos imobiliários, eles pagam mais do que o Tesouro Selic? Pagam, alguns sim, consistentemente no longo prazo também, mas eles têm um risco um pouco maior, porque eles são investimentos de renda variável. Então a gente tem que colocar na balança isso daqui, tá?
porque eu apresento mais rendimento, só que eu tenho risco de variação no fundo imobiliário. Posso comprar a cota 100, amanhã pode estar 80, depois pode estar 85, depois pode subir a 120. Então é um investimento de renda variável. Por mais que ele te paga todos os meses, o valor que você coloca lá varia. É justamente esse o preço que você tem para pagar para ter um rendimento maior do que a renda fixa. E um outro detalhe, pessoal, é que a Selic, né, a gente está comparando com a Selic atual de 13,75, mas a Selic não tem esse patamar a vida inteira, ela vai variando, inclusive, né, 2 anos atrás ela estava lá embaixo, né, 2, 3 anos atrás ela estava lá 2%. Então a Selic varia muito, enquanto os fundos, né, imobiliários têm uma consistência maior de pagamento mensal. E o terceiro fundo imobiliário é o Iridium Recebíveis Imobiliários, que é o IRDM11, tá? Nos últimos 12 meses ele pagou 15,97%, né, de rendimentos em cima do valor da cota. Então ele pagou R$ 12,51 por cota. O preço da cota é R$ 78,73 atual, faça a divisão, acho R$ 15,97. Então é um fundo que realmente pagou bem acima da Selic nos últimos 12 meses. E também não vou deixar de falar que nos últimos 24 meses, se eu pegar o rendimento mensal, né, e fazer o cálculo ali, eu também vou ter, né, um dividend yield bem acima da Selic. Então é um fundo que pagou com consistência. Esses são os 3 fundos, tá, pessoal? É óbvio que tem outros também que pagaram mais do que a Selic, eu peguei esses 3 aqui, mas agora eu quero te passar um recado muito importante, presta atenção. Você não pode comprar um fundo imobiliário só olhando quanto que ele te pagou, você tem que ver outros indicadores, você tem que ver outras análises. Não adianta você escolher só o que mais paga e depois você correr. Todos esses 3, ele tem um risco um pouquinho maior, é por isso que ele te entrega mais, porque ele é um fundo de papel, então já tem o risco de crédito, né? São os fundos high yield que a gente chama, que é um pouquinho mais arriscado os títulos para ter um pouco mais de retorno, então você tem que ponderar isso. Vai montar sua carteira de fundo imobiliário? Não vai montar só com fundos mais arriscados. Pega 1, 2 desses mais arriscados e coloca outros mais consistentes, tá bom? E vou reforçar, olhe para outros indicadores, liquidez, patrimônio, PVP, taxas cobradas, histórico de pagamento, consistência, tá? Faça uma análise mais completa, não sai comprando só porque ele pagou mais que a Selic, mas é só para dar um exemplo para vocês que tem vários fundos no mercado que tem um rendimento atrativo, ainda mais hoje, né? No cenário atual a gente tem muita oportunidade para entrar nesses fundos, eles estão baratos, né? Muitos descontados. Comenta aí se você investe em algum deles também, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, eu vou ficando por aqui e até a próxima.